Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aí como salvar os dados utilizando aí a nossa superclasse. Então vamos fazer alguns processos para que isso seja possível. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso modelo, eu vou já atribuir algumas coisas aqui. Eu vou utilizar aqui o nosso mensagem, então use mensagem, que a gente possa exibir mensagem utilizando a nossa classe de mensagem. Vou criar também mais um atributo aqui, então protected mensagem. Aqui no construtor eu vou criar a instância da mensagem. Então aqui o nosso diz mensagem será igual new mensagem. Eu criei a instância e vou criar aqui dois métodos públicos. Deixa eu colocar aqui abaixo do offset. Então aqui pfn público erro para retornar aí os nossos erros. Então aqui return diz erro e vou criar um aqui também para retornar essas nossas mensagens. Então pfn mensagem sem nenhum parâmetro, simplesmente para dar um return diz mensagem. Agora lá embaixo, deixa eu criar aqui embaixo, depois do filtro mesmo, eu vou criar aqui um método protegido também, que eu vou dar o nome de armazenar. Não vai receber nenhum parâmetro, e aqui eu vou criar uma variável chamada dados, que vai ser igual à conversão do nosso array. Então aqui eu vou colocar o array para converter, né? Array, o nosso diz dados, e simplesmente vou dar aqui um retorno então em dados. Então estou criando esse método extra para que posteriormente a gente possa fazer algum tratamento, se necessário, dentro dele, sem afetar aí o nosso cadastro e o update. Por exemplo, criado aí o nosso método armazenar, então eu vou criar aqui abaixo mesmo de armazenar um método público que vou dar o nome de salvar. Também não vai ter nenhum parâmetro. E aqui ele vai ser um boolean, então se salvou vai retornar true, se não salvou vai retornar false. Por padrão, retorne aqui, ó, true. E aqui, então meu método salvar aqui, ele vai servir tanto para atualizar os dados, quanto para cadastrar os dados. Eu vou utilizar o mesmo método. Então aqui eu vou verificar, então if empty, se o meu id diz id estiver vazio, quer dizer que a gente está cadastrando um registro. Se não estiver vazio, quer dizer que a gente está atualizando o registro, porque a gente tem um id. Mas depois a gente entende isso melhor na prática, e salvando e cadastrando os dados. Então vou verificar aqui. Se está vazio, eu entro aqui. Então, se tiver vazio o meu ID, eu entro aqui no nosso diz cadastrar. E o array que a gente vai jogar ali é o nosso diz armazenar. E aqui eu verifico se eu tenho algum erro, pois nós temos o nosso atributo lá de erro. Então, aqui o nosso diz erro. Se tiver um erro, eu entro aqui e exibo aí uma mensagem. Então, o nosso diz mensagem no nosso erro. Eu vou colocar aqui erro de sistema ao tentar cadastrar os dados. Então aqui eu dou um retorno falso. Então só recapitulando, estamos entrando aqui com o nosso método cadastrar. Eu poderia jogar ele direto, obviamente, mas como eu falei, nosso armazenar aqui a gente pode fazer alguns tratamentos extras. Vamos ver um aí que a gente pode utilizar depois. Então eu não preciso mexer no método cadastrar ou no atualizar. Então, por isso que eu estou jogando aqui um método dentro do outro. Feito isso, eu quero tratar no nosso formulário cada campo como um objeto. E para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar aí um método mágico, uma das estratégias para a gente fazer isso. Então, eu gosto de criar esses métodos mágicos lá em cima. Então, eu vou vir aqui em cima, depois de mensagem. Poderia colocar lá no topo, mas eu vou colocar aqui. Aqui, eu vou utilizar aqui o set. Aqui eu vou mudar para nome e valor. Você pode manter esse mesmo nome padrão se você quiser. Então, nome e valor. E aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou verificar se os meus dados estão vazios. Então, diz dados. Se ele estiver vazio, eu entro aqui. E aqui o meu diz dados vai ser igual new std class. Então essa classe std class é uma classe aí pré-definida do PHP. Ela não tem atributos nem métodos. Serve simplesmente para a gente converter aí, tipo quando a gente usou ali o armazenar, por exemplo, lá embaixo, a gente está convertendo o array de dados aqui. Na verdade, a gente está convertendo para objetos.
Mas a gente vai ver ali no nosso admin post, na hora que a gente for salvar os dados, que a gente vai criar os objetos de acordo com cada campo, então a gente simplesmente salva. Então aqui abaixo, fora do if, eu vou retornar um diz dados nome, vai ser igual o nosso valor. Então na hora que eu criar uma instância da classe, por exemplo, post modelo, eu vou criar basicamente dando o nome ali da variável seguida do nome aí da coluna que eu quero atribuir um valor. Sei que parece confuso, esses métodos mágicos eles confundem mesmo, e a utilização deles realmente precisa de prática e de muita leitura e, obviamente, diversos testes. Bom, vou salvar aqui a nossa classe e agora aqui no nosso admin post, aqui no nosso cadastrar, eu não vou mais utilizar aqui o método armazenar diretamente aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu remover essa linha. E aqui, então, se eu tiver os dados, eu vou vir aqui e vou criar uma variável então, chamada post, que vai ser igual à instância então, do meu post modelo. Agora, com o nosso método lá criado, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, colocar post e atribuir aqueles campos, ou seja, cada objeto nosso de cada coluna, de todas que eu tenho ali no meu banco de dados. Então, eu tenho lá o título. Então, meu título aqui vai ser igual ao nosso array que está recebendo ali, então, dados no índice título. Então, criei meu objeto aqui e ele está recebendo o valor de dados aqui, ó, do formulário que ele está recebendo por aqui, que é um array título. E aí você vai montar aí de acordo com a quantidade de campos que você tem. Então, post, temos lá o nosso categoria underline id, vai ser igual ao nosso dados categoria id. Mais uma vez, os dados que estão vindo ali do formulário. Deixa eu duplicar aqui mais rápido. Então, tenho também aqui o texto. E tenho o status. E, obviamente, você vai colocar aqui tantos quantos campos ali de formulário você tiver e quiser utilizar. Qual é a vantagem de se utilizar aqui essa forma de salvar os dados? Você pode tratar cada dado individualmente. Então, a gente vai ver alguns tratamentos, como, por exemplo, slug, ou seja, para criar nossas URLs amigáveis, nós vamos tratar aqui e criar elas, e diversos outros tratamentos que vamos fazer de acordo com o andamento e com o crescimento aí do projeto. Então, feito isso, definir então aqui os dados que eu quero que sejam armazenados, eu simplesmente venho aqui, só que eu vou utilizar aqui um if, aqui ó, if post, no nosso método público lá, salvar. Só isso, entro aqui, então, se salvar, eu quero aqui que faça um redirecionamento ao Shift F para identar. Vou salvar agora e vamos testar aí se está salvando os dados realmente. Então, deixa eu voltar aqui no nosso index, vou obviamente apagar tudo isso aqui e voltar com o nosso rotas aqui. Voltando aqui, ele deu um erro aqui, ó, declaração, tá. Nós criamos também métodos repetidos, certo? Ele entende aqui que a gente está, como o nosso post modelo, a gente está estendendo o modelo, então ele entende aqui que você está sobrescrevendo o método. Então aqui no nosso post modelo, nós temos aqui um método atualizar. Então eu vou deixar ele comentado e também vou comentar aqui, ó, nossa armazenar, a gente não vai utilizar eles mais, vamos, como eu falei, construir nossa classe, superclasse, e aí nós vamos deixar nosso modelo limpo, o mais limpo possível. Então vou salvar aqui, então voltou aqui o nosso projeto, então vamos lá tentar cadastrar, então aqui, cadastrar, colocar aqui xxx, e vou clicar aqui em cadastrar. Ele apareceu aqui um erro, deixa eu ver aqui, vou clicar com o botão direito aqui, exibir código-fonte da página, e ele está me dizendo aqui que tem um erro de sintaxe, ou seja, a minha query não está sendo feita ali de forma correta. Então, na linha 111, deixa eu fechar aqui então, linha 111 lá no nosso modelo, executar filtro dos dados, tá certo aqui. Deixa eu voltar aqui, tá certo, aqui o nosso filtro, nós criamos aí o método, fizemos aqui a aplicação do filtro, mas nós não estamos retornando o filtro, né? Então, obviamente que vai dar erro. Então, retorne filtro. Vou salvar aqui. Volto lá então, clica aqui em continuar. Aqui ele deu mais um erro, botão direito, deixa eu exibir aqui, ó.
Então esses erros são comuns, tá? Estou desenvolvendo o projeto realmente na unha com vocês. Então, obviamente que pode ser que falta alguma coisa, alguns ajustes a gente tem que fazer. Realmente, nós não estamos colando nenhum projeto pronto, então, como estamos criando, erros podem acontecer. Então, aqui ele está me falando que não existe aqui, ó, a coluna nome. Deixa eu voltar aqui no nosso modelo. Então, deixa eu vir aqui lá em cima no nosso método mágico, ele pode dar erro assim. Aqui, ó, eu coloquei nome aqui, ó, mas eu estou retornando aqui uma coluna que realmente não é. A gente tem que colocar aqui, ó, é o nome do valor que a gente está setando ali, certo? Então, ele que vai transformar ali em cada objeto. Então, salvei aqui, volto então aqui no nosso projeto, continuar. E agora sim, perceba que os nossos dados foram salvos corretamente. Então, tem aqui, ó, o ID 10. Vou cadastrar mais um aqui para ver se realmente está certo. Então, vou colocar aqui teste 55, teste 55. Vou mudar aqui outra categoria, teste mesmo, SQL. E vou colocar aqui inativo. Vou salvar. Então, teste 55 inativo. E está salvando aí corretamente. Bom, percebe que às vezes um cifrão gera erros. Como falei, estamos desenvolvendo aí na unha. Então, conforme a complexidade do sistema for ficando maior, obviamente que a gente tem que ter um pouco mais de atenção e revisar e refazer ajustes, claro, sempre que forem necessários. Então, está feito aí o refatoramento e também o salvamento de dados através da nossa superclasse. Então, você pode também aplicar aqui no categoria modelo, tá? Eu não estou aplicando e não estou fazendo nenhuma atualização por enquanto, para que você veja a diferença. Mas como eu falei lá no final, a gente, com a nossa classe pronta, eu vou vir aqui, vou limpar toda ela e você vai ver como vai ficar muito mais simples. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.